Olá pessoal, aqui é o professor Elias Feitosa e nós estamos conversando aí sobre as relações da urbanização e da industrialização no Brasil. Bem, eh, eu tratava anteriormente da questão do impacto do café na exploração econômica aí no território brasileiro e aí a gente tem eu quero fazer agora aqui uma síntese com vocês, o seguinte. Então, em primeiro lugar, a diretriz de exploração do período colonial para nós foi o quê? A agroexportação com trabalho escravo. Poucas manufaturas ou esboços daquilo que a gente chamaria de uma indústria doméstica se estabeleceram. Vale dizer que existiam impedimentos da coroa por conta disso, porque a coroa portuguesa estava comprometida em comprar produtos industrializados, por exemplo, na Inglaterra e de outros lugares, né, em manufaturas e tal. Então, isso era trazido para cá e revendido. Tanto é que em 1781, a gente vai encontrar a assinatura de um alvará por parte da rainha Dona Maria, primeira, proibindo qualquer tipo de manufatura de tecido fino no Brasil. Aqui só era permitido manufatura de sacaria, de tecido grosso, que era para ou condimentar grãos, alimentos e afins, ou vestimenta de escravo. Então, os tecidos mais finos para vestimenta, eles tinham que vir de onde? Vir de Portugal. Custavam caro, e aí tem esse contexto. Bem, com o processo de independência e a figura do Barão de Mauá, a associação do Barão de Mauá ao contexto aí da produção de diferentes gêneros, então ele cria um estaleiro para a produção de navios, ele trabalha uma metalúrgica, ferro fundido, né? Se associou aos ingleses para a questão da construção das estradas férreas, né? Então ele traz o investimento do capital inglês para cá. E é claro que todo esse processo aqui que a gente vê, por exemplo, o mapa do estado de São Paulo, né? Essas cidades que a gente está observando aqui, como Mogi Mirim, São Carlos, Araraquara, Ribeirão Preto, Casabranca, São José do Pinhal, Santo Antônio do Pinhal, desculpa, Itapira, elas foram sendo fundadas a partir do quê? Da expansão do café, a marcha do café. E a gente vai encontrar o quê? A derrubada da Mata Atlântica e das manchas de cerrado existentes aqui no estado de São Paulo, a abertura das lavouras de café e a fundação dessas cidades. Então, essa dinâmica ela vai ganhando uma condição bastante peculiar. E São Paulo, com a questão do café, ela vai ser transformada. Então, São Paulo, que foi uma cidade de pau a pique, né, de modesta, pequena, que depois vai se tornar uma espécie de burgo de estudantes, quando o Dom Pedro I assina o decreto de 1827 criando a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Então os estudantes virão para cá estudar. Ele criou nesse decreto a faculdade aqui em São Paulo e outra no Recife, outra faculdade irmã lá no Recife. E então as pessoas vinham para cá estudar, tal, mas era uma cidade muito pequena, ligada ao comércio, uma agricultura local, tal. E com o café isso muda. E aí São Paulo vai se tornando um ponto nevrálgico de atração, né, de pessoas que foram se estabelecendo e a cidade ela vai se desenhando com isso. Então, por exemplo, o centro econômico primeiro de São Paulo é a região que hoje a gente chama de centro histórico. Ali onde está a Rua 15 de Novembro, a Rua Boa Vista, a Rua São Bento, o pátio do colégio. Ali era o coração da cidade, a alma da cidade. E o que a gente vai ver depois num processo de transformação por exemplo, os grandes senhores, tal, primeiramente eles moravam próximo da região central. Então daí até o próprio bairro do Higienópolis, por exemplo.
e áreas ali adjacentes. Mas na virada do século XIX para o XX, a gente vai ver uma nova área privilegiando atender esses potentados do café, que é em 1901 uma abertura da Avenida Paulista. Né? Então, vamos dizer assim, a São Paulo tem uma topografia que a gente tem um espigão, né, que divide a cidade. A cidade ela é uma cidade mesopotâmica, né, porque ela está entre rios, Messos, meio, Pótamos, rios. Né? Então, tem o Vale do Pinheiro de um lado da escarpa, do outro lado da escarpa você tem lá como é que fala? Ali o Tamanduateí, o Anhangabaú, ou mesmo o Tietê. E aí o que acontece? Então o povoamento ele foi subindo a escarpa ao longo do século, do final do século XIX, e no topo da escarpa, em 1901, inaugurada uma avenida que vai ser chamada de Avenida Paulista. E ali começou a ser construídos os grandes casarões dos potentados do café, tal. E depois a gente vai ver o quê? A descida em direção ao Vale do Pinheiros. Né? Então, o centro histórico de origem da cidade é o pátio do colégio fundado pelos jesuítas. E aí vai se irradiando ali o triângulo, pátio do colégio, Praça da Sé, Largo de São Bento, e depois a cidade cresce e vai expandindo por conta da comércio, atividade ligada aí às relações da produção da agricultura de subsistência, depois da agricultura do café, a dinâmica da imigração, que a gente vai perceber que é bastante importante. E isso cria um trâmite bastante peculiar na cidade. Né? Então a cidade ela vai deixar de ser aquela cidade de casas de pau a pique, e a gente vai ver, por exemplo, a cidade se tornando a cidade construída com tijolos de barro cozido, né? Que é São Paulo de alvenaria, e aí do final do século XIX para o começo do século XX. E a mudança também da mão de obra, né? Então, o que acontece ao longo do século XIX? A gente vai ver a repressão à escravidão, né? Então os ingleses reprimindo, né? Lucraram horrores com a escravidão, não sei o quê, mas depois, num dado momento, ela virou um empecilho. Daí o famoso Bill Aberdeen, que é uma norma que o parlamento inglês aprovou, dando o direito dos ingleses patrulharem o Oceano Atlântico para interceptarem navios negreiros. Então, isso foi assinado em 1845, e depois a pressão foi crescendo, até que em 1850 aqui nós tivemos a Lei Eusébio de Queiroz, que extinguiu o tráfico negreiro. Então não entrariam mais escravos no Brasil. Falo entrariam, mas o que aconteceu? Nesse contexto, um pouco antes, um pouco depois, houve um boom. Vamos levar enquanto pode. Então houve uma grande entrada, e como depois, aliás, mesmo depois de 1850, a gente tem 1851, 52, 53, 54, entrada ainda de escravos. Ué, mas não estava proibido? Estava. Eles entraram clandestinamente? Sim. Era mercadoria ilegal? Era. Então já não era mais tráfico, era contrabando de escravos. Né? Só que eles já estavam com o quádruplo, o quíntuplo, o sextuplo do valor. Né? Porque, enfim, em algumas áreas isso vai ser marcante no uso da mão de obra. Agora, o que vai substituir a mão de obra escrava, então? O trabalho imigrante. Bem, aqui, deixa eu voltar aqui no mapa anterior, na região do Vale do Paraíba, tanto o Vale do Paraíba paulista, quanto o Vale do Paraíba aqui fluminense, deixa eu voltar mais um mapinha aqui, que dá para pegar os dois, né? Os dois, o Vale do Paraíba paulista e o Vale do Paraíba fluminense, a gente vai ter o predomínio do quê? Da mão de obra escrava. Não que não houvesse escravos para cá, mas nessa região nova de expansão do café para o oeste, ela vai gradativamente recebendo o quê? Mão de obra imigrante. Então a imigração ela vai ter uma força grande aqui e menos aqui. Né? Tanto é que os escravocratas eles foram os últimos apoiadores, né, do Império, e quando foi feita a abolição, o Império caiu. Então, isso denota o empenho
a força do poder escravista em relação ao contexto das dinâmicas econômicas, sociais e o impacto que isso causou. Aí, o que acontece? As cidades, elas vão sofrer mudanças por conta disso. São Paulo mesmo, no início do século XX, era uma cidade que tinha uma gigantesca quantidade de imigrantes, né? A ponto de, sei lá, a gente tem ali, quase que em alguns bairros, às vezes, todo mundo falando mais italiano do que falando português. Então, italianos, também espanhóis, portugueses. Depois a gente vai ver já na virada, no início de 1908 em diante, a chegada dos japoneses. Então você tem esse processo que vai crescendo, vai atraindo mais gente, sírio-libaneses, judeus. Enfim, a cidade ela vai se transformando numa cidade cosmopolita, multiétnica, multicultural, extremamente pacífica, em linhas gerais, mas isso vai dando uma cara para São Paulo que é bastante peculiar. E aí o que acontece? A indústria ela ficou o quê? No segundo plano, já que a gente estava intimamente ligado à indústria inglesa. Quando que a gente vai passar por um processo de transformação de escala em investimento maior de industrial? Então a gente pode falar no início ali da República Velha, com a questão, por exemplo, em especial da política de substituição das importações, com o contexto da Primeira Guerra Mundial. Então, se nós importávamos muitos produtos, muitos produtos mesmo, e não tinha necessidade de fábricas aqui. Quando essa questão da Primeira Guerra ela atrapalhou a relação comercial, então alguns empresários perceberam que a hora é a vez. Mas antes disso, uma primeira tentativa de estímulo foi no nascimento da República. O famoso episódio do encilhamento. O então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, ele estimulou com crédito dado pelo governo da recém-criada República do Brasil para que pessoas abrissem negócios e tivessem, enfim, tivesse um desenvolvimento aí mais intenso da atividade econômica. Porém, a gente vai ver pessoas que abriram empresas falsas, que pegaram dinheiro do governo, abriram a negociação dessas empresas na bolsa, tiraram dinheiro de negociadores da bolsa e virou um escândalo tremendo. Então, fraude em cima de fraude, manobra, empresa fantasma, tal, isso virou o escândalo do encilhamento. Então, foi uma primeira tentativa de um incentivo à industrialização. Aí um segundo momento vai estar ligado ao cenário do quê? De, em primeiro lugar, a mudança na economia, em especial bem, a gente vai ter, nem só de café viveu o Brasil, né? O surto aqui da borracha, nesses 20 anos, entre 1890 e 1910, trouxe recursos, mas o Brasil estava ali como exportador de matéria-prima para a indústria internacional, né? Indústria automobilística em especial. Isso trouxe acréscimos como a cessão do Acre, né? A Bolívia cedeu o Acre ao Brasil, né? Isso é bastante importante. E figuras como o Campos Salles, que for aí o nosso segundo presidente civil, ele renegociou a dívida como é que fala, que o Brasil tinha, dívida externa, né? E conseguiu aí recursos primorosos para justamente dar um empurrão na economia. E um outro fator que foi importante, e aí é aquela questão, né? Aí, recursos do Tesouro Nacional atendendo os interesses dos cafeicultores. Então, os cafeicultores produzindo em ampla escala, o mercado não estava absorvendo tudo, e aí o governo federal firma um acordo, que é o Convênio de Taubaté, se comprometendo a quê? A comprar o excedente de café que não fosse vendido para o exterior, né? Então isso criou aí uma situação bastante complicada para a economia nossa, mas era aquela coisa, os cafeicultores estando ali
na Câmara, no Senado, nos cargos estratégicos, na presidência da República, legislaram, governaram em causa própria. E esse convênio de Taubaté aqui é o que a gente vai chamar da privatização dos lucros, então só os cafeicultores tiveram aí o sucesso, e socialização das perdas. Então todo mundo pagou porque era dinheiro do Tesouro Nacional. Agora, nesse processo, a gente vai ver o quê? A questão de, com a Primeira Guerra Mundial, aqui em São Paulo, investimento de alguns setores para substituir produtos, a substituição das importações. Então, potências industriais foram crescendo e aí as regiões fabris aqui, do Brás, da Moca, Ipiranga, Barra Funda, a gente vai encontrar muitas áreas com a concentração, né, das fábricas, né, a mão de obra ali, majoritariamente uma mão de obra imigrante, né, de origem imigrante, estabelecida aqui, e um contexto de produção em que o investimento estava na área de alimentos, tecelagem, metalurgia. Então é um processo assim, bastante diversificado, né, de substituição das importações. Tanto é que nesse contexto, na cidade de São Paulo, a gente vai encontrar assim, os grandes conglomerados, né, as grandes indústrias, como o dos Matarazzo, os Bonfilioli, os Cresp, os Jafé, que são, no caso de origem sírio-libanesa. E o que a gente percebe é assim, o Brasil ele não entrou na primeira Revolução Industrial, ele foi jogado no meio da segunda Revolução Industrial, certo? E com uma industrialização que se marca por três coisas. Ela foi tardia, desarticulada, quer dizer, não teve um projeto com começo, meio e fim, e dependente do capital externo, do capital estrangeiro. Então, uma questão que se coloca aqui é justamente o fato da gente não ter fortalecido o mercado interno para depois se lançar para o mercado externo, como fez, por exemplo, os Estados Unidos. Mas também isso não foi fácil e rápido e gratuito, digamos assim, né? O governo estadunidense enfrentou ali quando começou na gestão do Abraham Lincoln, Lincoln se indispõe com os escravocratas. O que acontece? Estoura a Guerra Civil. Então, quer dizer, os agricultores sulistas lá dos Estados Unidos eles não quiseram facilmente acabar com a escravidão e daí vão fazer toda uma oposição, um enfrentamento e a guerra. Depois da Guerra Civil, o que aconteceu? O Norte venceu, ocupou o Sul e deu a diretriz de fortalecer a indústria estadunidense, a economia estadunidense, né, o mercado interno estadunidense, e isso deu resultado. Numa escala de 50 anos depois, quem estava assumindo gradativamente a posição de potência emergente no mundo eram os Estados Unidos. E quem estava entrando no processo de decadência, a Inglaterra. Né? Então, isso é um contexto que é bastante importante. Agora, na trajetória da ocupação e da industrialização na cidade de São Paulo, isso vai motivar então uma mudança na população, a vinda dos imigrantes, a reorganização ali do espaço. Então, por exemplo, a região central ali, o entorno, o teatro municipal, os jardins do teatro, os prédios ali em volta, tá, você tem todo um processo de trazer uma expectativa, né, um vislumbre de uma influência europeia. Né? Então, uma arquitetura neoclássica, a busca de uma exaltação de um padrão de beleza que vinha da Europa. Tal. No mesmo contexto, lá no Rio de Janeiro, o prefeito Pereira Passos, botando abaixo prédios velhos, cortiços, etc., abrindo grandes avenidas, como grandes boulevards de Paris. Né? E é nesse cenário, por exemplo, em 1904, a gente vai ter lá a revolta da vacina, com um desdobramento desse processo. Então é o momento de uma efervescência cultural, de uma presença econômica do café muito forte, muito intensa,
e com os olhos voltados para a Europa, né? Bem, a economia do café, ela entra em colapso em 1929. E quem vai, digamos assim, dar um novo passo em direção à industrialização, que começa, mas não é que ele fez ele começa em proporção maior a expansão da indústria, é Getúlio Vargas. Bem, a crise do café falha a economia do Brasil praticamente, a política se desdobra disso, então Vargas toma o poder em 30, derrubando a oligarquia paulista, e fica 15 anos no governo do Brasil. E nisso ele se aproximou dos Estados Unidos, no contexto ali da Segunda Guerra Mundial, para obter o financiamento da Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que vai dar ali base para aquela que vai ser fundada em Volta Redonda, né? E também a Vale do Rio Doce, né? Então são as estatais siderúrgicas que surgiram aí na gestão Vargas. Então Vargas, ele acabou ficando conhecido, né, como o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Ele articulou um processo de diversificação dos setores da economia brasileira. A indústria, ela foi ganhando mais espaço, e aí a gente vai ver o fortalecimento de uma visão que é o nacional desenvolvimentismo, né? Então, quer dizer, o capital nacional, o capital local, ele sendo mais favorecido aí, em especial do pós-Segunda Guerra. Agora, depois de Vargas, uma segunda figura que é emblemática para a questão da industrialização é o JK, Juscelino Kubitschek de Oliveira, que trouxe aí o investimento do capital estrangeiro, o estabelecimento de novas indústrias, em especial montadoras de automóveis aqui, mas isso teve um preço. Automóveis precisam de estradas e rodovias, e nós tínhamos mais ferrovias que rodovias. Então, o que acabou acontecendo? O desmonte gradativo, não foi imediato, assim, mas isso começa com o JK e vai se expandir nos anos 60 e 70. O desmonte gradativo da nossa malha ferroviária é a substituição dela por uma rodoviária. Hoje, mais de 50% aí do transporte do Brasil depende exclusivamente de algumas regiões do transporte de caminhão. Em alguns lugares é maior ainda. Noutros, se a gente for ver aqui a Amazônia, tal, etc., tem muita coisa de transporte fluvial, algumas áreas, mas o que predomina no Brasil é o transporte rodoviário. E dentro desse quadro, dentro desse contexto da dependência nossa em relação ao quê? Ao investimento externo, ao capital estrangeiro, a gente vai encontrar também uma mudança do perfil das cidades no Brasil. Então, o que acontece? Bem, a região centro-oeste, que era tida como vazio demográfico, desde do final dos anos 30, vai sofrer uma influência do Getúlio Vargas para quê? Para a expansão, a marcha para o oeste, mapeamento, ligação por cabo telegráfico aqui nessa região, o cenário ali sendo visto, isso aí não tem nada, tem mato, não sei o quê, então destruiu muita coisa, né? Então, o Cerrado, por exemplo, o bioma do Cerrado sofreu uma destruição bastante grande por conta disso. E aqui, o Centro-Oeste se tornou o quê? A fronteira agrícola. Então, o desmatamento aqui da região norte do Mato Grosso, do sul do Pará, a expansão da agricultura extensiva, a questão dos rebanhos de gado, que foram expandindo mais, plantio de grãos, isso vai acontecendo aqui. Agora, na região sudeste, a gente vai ter a principal concentração sudeste, sul e um pouco menos no nordeste, entre aí os anos 50 e 80, a gente vai ver a concentração das indústrias. Então a industrialização ela vai se pautando como um fenômeno urbano, né? E com a concentração no sudeste. As montadoras, por exemplo, elas se concentraram onde? Na região de montadoras de automóveis e de autopeças, região do ABC. E depois isso vira o quê? Um epicentro do movimento sindicalista dos metalúrgicos. Não é por acaso.
Né? Agora, o cenário do século, do final do 20 para o 21, é bastante peculiar. Por quê? Porque, vamos dizer assim, bem, em termos de população, a gente hoje, segundo o IBGE, nós estamos com 207 milhões de habitantes no Brasil. Né? A questão da, vamos dizer assim, da redução aí do crescimento populacional brasileiro está começando a aparecer. Então, quer dizer, nossa população ela envelhece, nossa população ela está tendo um número menor de filhos, a concentração populacional em algumas regiões ela foi se equilibrando. Agora, o que tem ocorrido dos anos 90, do século 20 para cá, é uma corrida, uma disputa, uma guerra fiscal entre estados que assinalam para empresas, olha, vem para cá que você vai pagar menos impostos, vem para cá que você vai pagar, não vai pagar imposto, então uma guerra que fica. E também isso acontecendo de cidade para cidade, de estado para estado, e tem a questão de ordem o quê? De ordem internacional. Muitas empresas que têm preferido o quê? Mandar seus projetos de produtos para a China, o produto é fabricado na China, distribuído para cá pela empresa e vendido pela empresa. Então, a gente pode dizer que, no momento, nós, aqui no início do século XXI, bem, estamos quase no final aí da segunda década, mas o que nós temos? Uma desindustrialização. E essa desindustrialização, ela mexendo com vários setores, com vários segmentos, dentro desse cenário que é vamos dizer assim, transformação da economia brasileira. Porque o que aconteceu ao longo da República Velha, ao longo da Era Vargas, ou mesmo da chamada República Democrática ali de 46 a 64, a presença do Estado na estrutura econômica do Brasil foi muito grande. Com a ditadura militar, 64 e 85, essa presença do Estado continuou forte. Tudo aqui foi o principal investidor. Quem adentra na Amazônia, efetivamente representando o Estado brasileiro, serão os militares. A abertura da Transamazônica aqui, né, é bem emblemático nesse processo. Só que isso criou um ônus, um peso, um desequilíbrio que tentou ser resolvido como? Num passe de mágica. Aí nós temos a redemocratização em 85, o José Sarney assumindo o lugar de Tancredo Neves, uma vez que Tancredo não tomou posse e acabou falecendo em virtude do seu quadro de saúde. E a entrada de Fernando Collor de Mello, que começou a abrir a economia brasileira para produtos estrangeiros, o desmonte de alguns elementos ligados aí esse ônus todos do Estado, né? Então a gente vai apontando para uma linha mais ligada a um chamado neoliberalismo, e depois o Fernando Henrique Cardoso mexe com essa questão, com as privatizações de várias estatais, de Terras a Vale do Rio Doce, como citei, das telefonias, das companhias energéticas, e isso cria uma outra dinâmica por conta dos investimentos que entraram aqui nesses setores, mas também o terceiro setor, comércio e serviços, ele foi ganhando um alavancar bastante grande. E o que a gente observa hoje, de um modo geral, é vamos dizer assim, um Brasil mais urbano do que rural, né? A população urbana já supera a população rural. As regiões interioranas não estão mais isoladas das cidades, pequenas, médias ou mesmo das grandes. O papel do agronegócio como uma referência aí na questão da exploração das áreas agrícolas de diferentes setores, plantio, criação de animais,
insumos, né? Então, sei lá, por exemplo, se tem criação de animais, gente que cria animal para o corte, ou cria o animal para a extração do leite, a questão do couro, granjas. Então, você tem uma diversificação bastante grande aí desse cenário, e o papel que a economia brasileira foi adotando, digamos assim, de um lado, manter investimentos em certos setores estratégicos, porém, abrir para a iniciativa privada, criar uma dinâmica mais, digamos assim, estável de crescimento, né? Então, isso aconteceu um pouco, em parte, no governo Fernando Henrique, também em parte no governo Lula, né, no primeiro e segundo governo Lula, e depois você tem ali no contexto do governo Dilma uma estagnação desse processo, e isso acaba criando circunstâncias para o questionamento da eficiência dela como gestora, como administradora, e a sua deposição pelo impeachment, né, pelo golpe constitucional de 2016. E é um quadro, digamos assim, bastante complexo, né? E hoje, o que a gente observa é, com essa urbanização em ampla escala que o Brasil teve, né? Então, maior população nas cidades, a necessidade de investimento no setor energético para atender a demanda de crescimento, a diversificação da prestação de serviços, o crescimento do setor tecnológico, a consolidação e ampliação da presença da mulher no mercado de trabalho, as tentativas de pressão para o quê? Para a extinção das formas de trabalho análogas à escravidão, que ainda são presentes e remanescentes. Então é um quadro que, digamos assim, o Brasil é um país de dimensão continental, teve mudanças bastante grandes aí nos últimos 50 anos, mas tem desafios ainda a superar, como a concentração de renda, a desigualdade social, como o combate à miséria e a construção de um espaço democrático, onde o Estado de Direito se preserve e se mantenha para a melhor situação de todos os cidadãos brasileiros, independentemente se forem ricos, pobres, no campo ou na cidade. Bem, nós vamos ficando por aqui e até uma próxima aula.